todos, bom dia a todas. Vamos retomar então a nossa teoria geral do direito civil. E nós vamos então prosseguir com o estudo dos elementos acidentais do negócio jurídico, também conhecidos como fatores de eficácia, mais conhecidos como condição, termo e encargo. Na aula passada, eu classifiquei as condições e dei os efeitos das condições chamadas ilícitas. Falei da condição perplexa e etc. Agora nós vamos seguir o estudo das condições, passando pelos artigos que cuidam de dois temas que para mim são bastante interessantes. O primeiro tema é qual direito tem o titular de um direito condicional. Qual direito eu tenho sendo titular de um direito condicional? Então, se eu disser para vocês, se você tirar nota 10 em direito civil nos 5 anos de curso, ao final do 5º ano você ganha um carro, só que você está no primeiro ano. É um evento futuro incerto. Tem mais 4 para ver se a condição suspensiva se opera ou não. Que tipo de direito eu tenho? A doutrina chama o direito condicional de direito eventual. Eventual exatamente porque se sujeita a um evento futuro e certo. Eu não tenho o chamado direito adquirido. Vocês vão ver que na figura do termo, que eu vou começar daqui a pouco, que é uma data do calendário, o direito é adquirido desde logo. Na condição suspensiva, o direito é eventual. Eventual, tem que esperar 4 anos e as notas 10 em civil durante o curso todo. Portanto, o titular de um direito sob condição suspensiva tem um direito chamado de eventual. E daí vocês podem me perguntar, e o titular de um direito eventual pode o quê? O Código Civil, quem está com o Código Civil aberto? Quem está com o Código Civil aí? Senhora está com o Código Civil? Então a senhora está com o Código na mão e não diz nada, está fechado, está certo. Quem está com o Código Civil à mão, fechado? A senhora não está a mão. Agora está aberto. A senhora não está a mão. Então tá bom. Já chegando, achamos alguém do Código Civil que está na coação, está bem a colega. Nós estamos. Esse tema já foi. Calma. A primeira coisa sobre a condição é artigo 125. Por gentileza, lê para a gente o 125 do Código Civil. Dominando o eficácia de negócio jurídico, a condição suspensiva, enquanto essa se não verificar, não se terá adquirido direito àquele. Enquanto a condição suspensiva não se verificar, o direito não terá sido adquirido. Está perfeito? Portanto, como eu lhes disse agora há pouco, o direito condicional não é um direito adquirido. Só me presta mais uma vez, que eu quero achar mais um artigo aqui do Código Civil. Vamos ver agora o artigo 130, que completa a norma do 125. Vai falar então em direito eventual. Por gentileza, doutora, 130 do Código Civil. Se alguém dispuser de uma coisa sobre condição suspensiva dependente esta do processo por partilhar novas disposições, essa não terá um valor realizada a condição. Ficou ela, por exemplo. Então não é discutir, também tem que então eu vou explicar isso que ela leu agora. A senhora leu 129, não foi? Como a senhora leu? 126, quer dizer, nada a ver. Ela leu assim, nada a ver. Eu falei, meu artigo 130, ela leu 1820, faz o seu exemplo. Bom, tá bom. Então, deixa eu
ler esse cara não leu. Esse artigo ele é muito bonitinho, muito bonitinho. Porque veja o seguinte, se eu digo, se o senhor para tirar nota 10 em civil por 5 anos, o senhor ganha meu carro. Muito bem, tem uma condição suspensiva. Tem que esperar os 5 anos e notas 10 no curso inteiro. Daí sabe o que eu faço? Só quer saber uma coisa? Não dá carro nenhum. Eu vou lá e vendo o carro para um terceiro. Há um problema agora. Porque a hora que ele adquirir o direito, que ele está adquirindo ainda, é eventual, não tirou nota 10 no todo o curso, ele fala, cadê meu carro? Senão, já doei o carro para o doutor aqui. E esse aqui vai dizer, eu não dou o carro para ele, ele vai dizer, mas o carro é meu. Como é que fica uma situação em que eu não tenho um direito adquirido e eu, titular do bem, crio sobre o bem uma situação que inviabiliza que ele tenha o carro. Se eu doei o carro para um terceiro, ele não vai conseguir ter o carro quando a condição se implementar. Então agora só olha para mim com calma, 126, não me sabota no 130, 126, para explicar para os colegas o que é dizer esse artigo. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, pendente essa, e tiver contra aquelas novas disposições, essas não terão valor realizado a condição, se com ela for incompatível. O que quer dizer não terão valor? Vocês concordam comigo que o fato de eu vender um carro que eu doei sob condição suspensiva, há uma incompatibilidade, porque o carro é do João e não é do José. E o José tirou nota 10, agora que é o carro, e o João. O senhor é João? Tem uma vozinha que fala, João. O senhor não tem cara de José. O senhor tem cara de nome mais moderno. Como é o seu nome? Gustavo. Não é tão moderno, é velho. Gustavo é velho. No meu tempo, ninguém mais chamava Gustavo, sabia? Passava muitos anos sem ter Gustavo, agora voltou a ter Gustavo. Agora todo mundo chama Índio, né? Joaquim, Manuel, os nomes portugueses, é engraçado isso. No meu tempo, ninguém chamava Manuel. Chama-se Manuel e tirava sarro. Bom, gente não pode tirar sarro de nada, e tudo ofende. Mas naquele tempo, o Manuel era sempre objeto de piada. Não estou fazendo piada com o senhor chamar Gustavo Manuel. Muito bem, dito isso, só vamos seguir a condição. Vocês concordam comigo que se eu criar sobre o bem um direito que inviabilize o exercício da propriedade por ele, que é o titular do direito eventual, esse direito incompatível não pode sobreviver porque é posterior à cláusula condicional? O direito tinha que tomar uma opção. E a opção que ele deu é proteger o titular do direito eventual. Então, se eu criar uma situação jurídica que inviabiliza os efeitos do negócio condicional, esta circunstância não sobrevive. Ela é incompatível com o negócio jurídico. Então, há uma proteção, pelo 126, do titular do direito eventual. Em outras palavras, se eu dou para o colega sob condição suspensiva e vendo para o José, e o José tem ciência da condição suspensiva, ciência, a condição ocorrendo, ele tem que dar o carro ao Gustavo. Por que eu digo ciência? Porque é uma questão de proteção da boa-fé. E se o José que ganhou não tiver ciência da doação condicional em favor do Gustavo, o direito vai ter uma situação de perplexidade. Por quê? O José ganhou acreditando que não tinha nada que pendia sobre o carro. Mas o Gustavo esperava os 5 anos para a nota 10 para ver se ganharia ou não o carro. O direito protege a boa-fé do terceiro. Agora, o que a lei quer dizer? Então, que se eu fizer alguma coisa que incompatibilize com o direito eventual prevalece, salvo boa-fé de terceiros. Isso normalmente ocorre com bens imóveis. E nos imóveis não há discussão de boa-fé. Porque se eu tivesse doado ao Gustavo uma casa sob condição suspensiva, quando o José visse a matrícula, o documento, ele ia saber da existência da condição em favor do Gustavo. Então aquela condição seria oponível ao terceiro, porque não está de boa fé, porque conhece a regra do jogo.
Então, a ideia é que a condição prevalece sobre negócios posteriores, sobre avanças posteriores, só que sempre preservando a boa-fé do terceiro. O terceiro não pode ser prejudicado. Então, na verdade, veja o detalhe. Como é que você, o titular do direito habitual, que é a condição suspensiva, que precisa esperar o quinto ano, precisa esperar notas 10, faria se quisesse proteger da boa-fé de quem eu posso vender, posso doar, posso dar garantia, penhor, o carro. Você leva o documento a registro. O registro por ficção da ciência terceiros. E se aquele contrato de doação do meu carro, com a condição suspensiva, for registrado, o José nunca é terceiro de boa-fé. O registro é uma ficção, tá? Você pode dizer, mas ele não sabia na verdade, não importa. O que está registrado, e é assim, só para ter uma ideia, o registro de bens móveis tem um cartório que chama títulos e documentos. Então, por ficção, todos nós sabemos, tudo está lá. Claro, a gente não sabe nada que está lá. Mas aí é uma proteção que você tem. Se você não fez isso, e eu vendi um carro para ele, ele ignorava a condição suspensiva, a condição se implementa e você dança. Só um detalhe, quando eu digo que ele dança, um problema grave aqui. Porque eu prometi uma benesse, uma doação. Não era um negócio oneroso. E se ele fica com o carro, e ele fica, porque ele desconhecia, não havia um registro, não havia ciência, a pergunta é, o Gustavo, que seria o titular do direito habitual, que nunca vai ter o direito adquirido porque o carro já foi vendido, tem algum direito contra mim? Vocês entenderam? Porque afinal eu prometi uma doação sob condição suspensiva e vendi o carro para terceiro. Aí o problema é da doação, é uma coisa bem específica. E o direito civil, em regra, 99% das vezes entende, se eu prometo uma liberalidade, prometo. Por exemplo, eu falo assim para vocês aqui. Semana que vem eu vou trazer um livro meu para sortear. E eu não trago. Daí semana que vem, cadê o livro? Fala, não trouxe. Daí não, cadê o livro? Não trouxe. As gratuidades, as liberalidades não têm força obrigatória para o direito civil. E, portanto, em tese, nesse meu exemplo, se você não registrou e eu não te entreguei, ele não te entrega porque está de boa fé. Até aqui, acabou o assunto. E você dançou. Você não pode ter uma ação contra mim porque eu descumpri a palavra, porque era uma gratuidade, era uma liberalidade. No fundo, então, qual é a questão que se põe quando o bem é imóvel? Eu faço uma doação sob condição suspensiva para ele, registro e dou hipoteca no banco. A hipoteca é posterior à doação sob condição suspensiva. O banco tem ciência? Tem, porque na matrícula do imóvel tem toda essa historinha. Quando o senhor chegar ao quinto ano e adquirir o direito, porque tirou 10, e falar, cadê minha casa? O banco perde a hipoteca posterior, porque ela é incompatível com a doação anterior. Vocês entenderam que eu dou uma linha cronológica? O que vier depois, se for incompatível, cede quando a condição resolutiva suspensiva toma corpo, quando o evento ocorre. Tudo bem até aqui? Então, só para deixar bem claro, você já vai me perguntar. O caso da promessa de doação, ele não tem o que fazer, porque o Brasil entende que uma promessa de doação é um favor que eu faço. Ninguém pode ser compelido a fazer um favor. Só tem uma promessa de doação que ganhou força jurídica no direito brasileiro. E é bom que vocês saibam disso. Uma que tem força total, que é uma promessa de doação que é muito comum ocorrer em divórcios. É muito comum em divórcios muito litigiosos, com grandes brigas familiares, acordos entre marido e mulher na audiência, companheiro e companheira na audiência, em que ele e ela prometem doar para os filhos imóvel. Normalmente imóvel que eles moram, prometem fazer uma doação. Só que, claro que eles prometem, porque a doação depois tem que ser feita em cartório, com escritura pública, etc. E daí o marido sai da audiência, isso é muito comum, tá? Tem pilhas de julgados no PJ. O marido sai da audiência e fala assim, me arrependi, não vou doar nada. Ele procura o advogado e diz assim, doutor, eu prometi na audiência que ia doar, mas me arrependi, não vou doar. Daí o advogado fala assim, não, mas como é uma promessa de doação, e ninguém é obrigado a fazer gratuidade, você não é obrigado a doar. Aí você é obrigado, porque o judiciário entende que isso não é uma doação. É um acordo, é uma transação para pôr fim ao divórcio. Tem natureza onerosa, porque é um acordo, é um pacote, não é só aquilo. Então, essa é a única promessa de doação que tem enforcement. E o judiciário fala, tem que cumprir, e se não cumprir por bem, cumpre por mal. Mas, repito, se alguém chega assim, semana que vem você vai ganhar um café que eu vou te pagar e vou pagar, vocês não têm o que fazer, porque promessa de doação não gera
força no direito brasileiro. Aqui o problema sempre é prova, é saber se o terceiro conhecia ou não conhecia a existência da condição. Nesse caso concreto, em que eu doei sob condição suspensiva para o Gustavo e o José assistiu a aula e sabe, evidente que está de má fé. E a prova testemunhal derrubaria a boa fé. Normalmente nos imóveis não há esse problema, porque tudo vai para a matrícula. A matrícula conta a história do imóvel. Então quem ganha sob condição suspensiva, registra. E no registro, tudo que vier depois está ligado a essa lógica de que eu sei que existe uma doação. Agora, se for verbal, etc., aí é outro problema, porque a doação de imóvel nem pode ser verbal, ela nem vale verbalmente. Eu repito, a promessa de gratuidade, ela não gera no direito brasileiro força jurídica. Porque é o seguinte, quando há deslocamento patrimonial recíproco, como na compra e venda, eu pago, você não me entrega, vocês percebem que é um problema jurídico. Eu já paguei, saiu do meu dinheiro e não veio nada em troca. A doação não, é um favor. Ou seja, o senhor não vai ter nenhum sacrifício patrimonial. Então eu faço se eu quiser. Essa é a lógica histórica que continua, salvo essa doação no divórcio, que é mais ampla, porque no fundo é um acordo de divórcio, tá? Quem mais quer perguntar? Eu posso alienar o direito eventual? Se o senhor pode alienar o direito eventual, não há dúvida que o senhor pode. Só que quem adquire o direito eventual, adquire o direito não adquirido eventual. E, portanto, a condição de se implementar também para ele se desfaz. Ou seja, quando eu disse que ele ganharia o carro se ao final do quinto ano tivesse nova da lei civil, ele tem o direito eventual. Ele pode transferir para o senhor. Se eu tirar 10, o senhor não tem o carro. Mas o senhor não pode ter o carro, senão na condição que ele tinha. O senhor recebe o direito como ele tem, eventual, sujeito àquela condição suspensiva. A promessa de gratuidade, definição que pode ter Não. Porque nesse caso, por exemplo, o youtuber todo dia fala, se você fizer um comentário, eu vou doar esse livro aqui. Nunca doa, isso não é uma promessa de gratuidade. Se o youtuber falar, se você fizer comentários no meu site, você ganha. É uma promessa de gratuidade? Me parece que não. Porque ele tem uma vantagem econômica. Quanto mais comentários, mais ele ganha. Me parece que isso não é uma. Gratuidade é o seguinte: eu ganho R$4.850 aqui na USP. Se eu doar o livro semana de violão, eu continuo ganhando R$4.850. Nem mais nem menos. E meu vale refeição sou déficit. Então eu falo assim: semana que vem eu dou um livro. É diferente de estacionamento de shopping, quando não era cobrado. É um favor que o shopping faz. Não é favor nenhum. Ele não cobra o estacionamento, mas ele ganha porque as pessoas vão ao shopping para fazer compra. Então, existem os chamados ganhos indiretos, que tiram a gratuidade. O youtuber não faz nada de graça. Pelo menos que eu saiba. Tá? Muito bem. Impressionante o que eu pensei hoje com esse youtuber. No meu tempo a gente ia ser médico, advogado, engenheiro, no máximo agrônomo, que era o meu caso. Muito bem. Mas que caso seria esse? Literalmente, se quem fizer comentário, a pessoa tivesse lido na Isso, ele está ganhando dinheiro, por isso publicidade. E tem que entregar o livro. Aí não é uma gratuidade. Repare, eu vou dar um livro, se você der um like, ele está divulgando o meu trabalho, você tem que dar um livro. Isso é oneroso, isso não é um favor. Não é um presente. Presente você diz assim, ó, eu quero presentear a senhora. Diz assim, bom, Simão, você não me presenteou, tudo bem, azar do seu, eu não sou obrigado a presentear. É uma questão de lucro. O youtuber tem lucro com a postura dele. Não é que é uma coisa assim voluntária. Não é mal interesse de estar voltado, fazer o bem. Ele não está fazendo bem nenhum no livro. Ele está ganhando like, ganhando seguidores, divulgando a página dele no YouTube, etc. Gratuidade é o que é gratuito genuinamente. Não é disfarçadamente generoso. Como estacionamento de shopping. O único advogado que defendeu que estacionamento de shopping não tinha responsabilidade civil, quando não cobrava naquele tempo, em Nilotempore faz muito tempo, era o Caio Mário. O Caio Mário era o único autor de manual que dizia que o estacionamento do shopping
era um negócio gratuito. Não é gratuito nada. Primeiro que ele embute no preço das lojas com o estacionamento, porque ele já cobra mais caro. Segundo que ele oferece segurança aos consumidores, por isso os consumidores vão para o estacionamento. Aliás, o primeiro caso, já contei para vocês isso, o primeiro caso de responsabilidade civil no estacionamento no Brasil foi por furto do Fusca. E deu dano moral esse furto desse Fusca. Porque o Pão de Açúcar disse assim, eu não respondo porque eu estou fazendo uma gratuidade. Estou fazendo um favor com esse estacionamento. Ah, o senhor está fazendo um favor. O Pão de Açúcar está fazendo um favor para mim. Primeiro que ele disse, acreditar que o grupo Pão de Açúcar está me fazendo um favor. Claro, estacionamento é um favor que eu faço. Você não ganha nada com estacionamento. É só um favor. Né? Então você vai na casa da sua tia, você estaciona no Pão de Açúcar. Mas o que aconteceu nesse caso? Foi o caso mais emblemático, porque o Fusquinha roubado era um Fusquinha que a senhora tinha uma relação antiga com ele. Primeira proprietária, cuidava muito. E ela tinha uma relação afetiva com o Fusca. E ela ganhou, foi o primeiro caso de dano moral por perda de carro no Brasil. Que ela provou que ela tinha pelo Fusca uma relação afetiva intensa. Ela conversava com ele, ela cuidava como se fosse membro da família. Quando ela passeava, então ela tinha uma relação que a perda do Fusquinha dela foi o primeiro caso de moral. Hoje, o cachorro tem milhares de danos morais por perda de animal. Mas com o Fusquinha, aquele foi o primeiro caso, mudou a jurisprudência do TJ de São Paulo. E o Pão de Açúcar dizendo, gente, eu faço um favor para os meus clientes. E você faz um favor, se você deixar você estacionar de graça, vai na minha tia. Agora, se você estacionar de graça e fazer compra aqui, é um favor meio estranho esse, né? Você tem lucro nessa compra. Então a ideia de que o estacionamento gratuito de shopping, que nem existe mais quase, ou de supermercado gratuito, é uma falácia. A justiça derrubou. É o chamado lucro indireto. O youtuber que promete livro não promete livro porque ele é simpático. Promete livro porque tem like, porque ele ganha, porque ele divulga. Isso não é gratuidade, tá bom? Isso não é genuinamente uma gratuidade. É uma forma de remuneração indireta do youtuber. Gratuidade, eu repito, eu vou dizer, vou dar um vídeo para vocês. Eu não ganho nada se eu der, se não der o vídeo. Não muda nada para mim. Muito bem. E nesses casos de supermercado, quando tem aquela plaquinha, nós não nos responsabilizamos por essa cláusula é considerada nula também pelos tribunais. Porque tem um histórico muito grande dessa. Fala no microfone. Esse assunto é bem interessante na jurisprudência, principalmente do TJ São Paulo e da STJ também. Tem muitos casos, e aí você vê a construção desse entendimento, que eles falam, olha, o supermercado ele responde justamente pelo que o professor falou, porque ele tem um lucro, é interessante para ele que as pessoas paguem no estacionamento para comprar. Então, quando tem aquela plaquinha no estacionamento falando, nós não nos responsabilizamos por furtos do veículo, essa cláusula é considerada nula, porque ela afasta um direito que seria natural da pessoa naquele negócio, que seria ser responsabilizada, ser ressarcida, desculpa. Exceto, óbvio, se a parte deixou a chave do carro lá, que também tem casos esdrúxulos, que a pessoa deixa o vidro aberto, aí não. Mas, fugindo disso, o supermercado ele tem que responder, shopping. Não, tanto responde que vocês já viram os lugares mais avançados, melhor assessorado juridicamente, eles perguntam, o senhor deixou um objeto de valor no carro? Exatamente para não surgirem, sumiu o meu iPhone, sumiu o meu iPad, sumiu o meu anel de ouro. Mas como é que sumiu? Porque nas relações de consumo há outro problema, né? O CDC permite a inversão do uso da prova. Eu alego e o outro prova, quer dizer, então eu digo assim, lá tem o Rolex dentro do estacionamento do shopping X, e sumiu o Rolex, agora o shopping paga. Mas quando você deixou o Rolex no banco? Deixei. Você que prova que eu não deixei. É um problema da inversão do uso da prova. Deixei 3 Rolex, aliás sumiram 3. Eu tenho direito a exatamente R$1 milhão, porque sumiram 3 Rolex. Mas se eu vi que não foi quebrado, o problema é meu. Mas sumiram, estava dentro do estacionamento do shopping. Bom, agora, se a senhora puder, por favor, ler o 130. Não é o 124, não é o 125 e não é o 126. Vamos falar agora a palavrinha de direito eventual. Ao titular do direito eventual, em caso de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservar. O titular do direito eventual, vírgula, por não ter direito adquirido, não pode tudo, mas pode alguma coisa. E esse alguma coisa, o código chama de atos de conservação. O código concede ao titular do direito eventual atos de conservação. Ou seja,
ele pode praticar atos que evitem o perecimento do bem. O perecimento do direito. Eu vou dar um exemplo. Eu prometi ao Gustavo o carro. Condição suspensiva. Se tirar 10 em civil até o quinto ano. Como a senhora se chama? Jair. É nome indígena. É bonito. Eu prometo o carro ao doutor Gustavo. Se tirar 10 em civil. A doutora Jair me pede meu carro emprestado e não devolve. O senhor está completando essa história. Ela vai assim, saber, eu não vou devolver esse carro. Eu vou esperar o prazo de uso do carro. Eu vou ficar dona do carro. O senhor está vendo o seu problema, né? Olha o carro batendo assim. Está indo embora. Eu falo, devolve. Eu falo, não devolvo. Devolve, não devolvo. O senhor tem um direito eventual. Se tirar 10 em civil até o quinto ano, todos os meses. O senhor pode entrar com uma ação para tomar o carro dela. Porque se o senhor não fizer isso, e ela usucapir o carro, o senhor perde. O senhor está protegendo o direito eventual. Uma conservação do bem. O senhor pode interromper a usucapião. É a mesma coisa que eu, eventualmente, dar de presente um crédito. Posso dar, o crédito é um valor. Eu tenho para receber do governo X. Então eu cedo o crédito, sob condição suspensiva. O titular do crédito em condição suspensiva pode interromper a prescrição. Porque se ele não interrompe a prescrição e o crédito, vamos dizer assim, a pretensão prescreve, ele não vai receber o que ele tem direito por condição suspensiva. Então, os atos de conservação que o Código Civil admite, quais são? Os que evitam o perecimento do bem objeto do direito eventual. Está bem claro isso? Evita a destruição, evita a perda do bem objeto do direito eventual. Vocês imaginem que o carro doado sob condução fica a céu aberto, tomando chuva, sol, com risco de destruição. O titular pode tomar medidas de pegar o carro, pôr no depósito, guardar o carro para evitar a sua destruição. O direito eventual, portanto, permite a prática de atos de conservação. Tudo bem até aqui? Artigo 130 do Código. Deixa eu ver mais, por gentileza, um artigo de condição, que eu adoro também esse próximo, quer ver? O artigo 129 vai falar da condição maliciosamente obstada. Jair, por favor, 129. Julga-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição do julgamento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita do segundo elemento. A condição maliciosamente obstada, olha que forma bonita. Maliciosamente obstada tem-se por verificada. A condição maliciosamente implementada tem-se por não verificada. A condição maliciosamente obstada tem-se por verificada. A condição maliciosamente implementada tem-se por não verificada. Você, nossa, eu dava sempre o exemplo do meu avô do colchão, mas eu tinha um exemplo mais atual, mas eu não sei do meu avô do colchão. É uma lenda que sempre correu na cidade lá, enfim, no interior, de onde minha família veio, que era o seguinte: existia um lote de colchões muito barato, e que então um certo comerciante comprou na fábrica, muito barato, um monte de colchão. Ficou um monte de colchão lá dentro. E quem comprava colchão? Ninguém. E os colchões encalharam. Então o que ele fez? Ele contratou pessoas da cidade para irem na loja concorrente procurar colchão. Então durante 30
30 dias, todo dia alguém batia no concorrente, tem colchão? Tem colchão? E não tinha. O concorrente, desesperado, que tinha um mercado grande para colchões, foi na loja desse que tinha os colchões encalhados e levou todos os colchões que encalharam na loja do concorrente. Essa é uma condição maliciosamente implementada, que ninguém queria colchão. Eu criei uma falsa demanda de colchão para me livrar dos colchões. Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui. Eu digo, eu conheço um caso concreto, depois eu vou te contar isso, e eu não percebi na hora. Foi no ano 2020. Eu vou te contar o que aconteceu. É uma coisa absurda, e eu tenho um pouco de culpa nisso. Mas depois eu te conto. Mas eu não percebi, não foi culpa, não é no campo da intenção, foi no campo da idiotice. Não posso contar. É um caso recente, envolve gente que vocês conhecem aqui, não posso falar. Bom, então, o que acontece aqui? Eu tenho uma certa loja, e eu digo assim, na condição, se a loja, nesses 3 meses, faturar 100 mil reais, eu compro. Se faturar. Se não faturar, eu não quero a loja. É um teste, é uma condição contratual, uma condição suspensiva. O que eu faço? Eu, vendedor, eu estou louco para me livrar da loja. E a loja não vai dar 100 mil reais em 3 meses? Nunca. Vocês imaginam o que eu faço? Eu chamo amigos, chamo conhecidos e mando, vai para a loja. E vai todo mundo comprando. Essa condição, ela foi maliciosamente implementada. Porque não existia naturalmente esse faturamento. Está claro isso para vocês? Por ficção, ela tem-se por não verificada. Provando que eu inflacionei as vendas de propósito para atingir aquele patamar, a condição maliciosamente implementada tem-se por não verificada. A ficção apaga aquela condição, porque ela nasceu de um ato malicioso. Tudo bem? De um ato torpe, que o direito não chancela. Tudo bem a primeira parte da regra? A segunda parte da regra vai dizer que a condição maliciosamente obstada tem-se por verificada. Então, eu vou dar um segundo exemplo agora. Eu vendo a mesma loja para colega e digo, se houver um faturamento de 300 mil reais em 3 meses, a loja está vendida. E daí, eu me arrependo. Falo, pô, essa loja vendida por um preço barato, é um bom negócio. E o faturamento lindo, e vai atingir os 300 mil. Sabe o que eu faço? Eu fecho a loja. Pô, se eu fechar a loja, o faturamento vai ser 0. Não vai atingir nenhum faturamento. Eu obstei a condição. Fechando a loja, não ocorreu faturamento. Ela foi maliciosamente obstada. E daí a lei diz que ela tem que ser verificada. Vocês entenderam que vai ocorrer algo que não ocorreu na realidade? A ficção jurídica vai tornar uma condição que não existiu, que foi obstada por mim, como existente. Ou tornar uma que existiu como inexistente. Porque nas duas hipóteses, ou existiu ou não existiu por malícia. Está bem claro isso para vocês? A condição, ela é implementada ou obstada maliciosamente. E a torpeza não tem guarda jurídico. Eu não posso proteger o corpo. Então a lei ou faz de conta que não ocorreu o que ocorreu, mas ocorreu por malícia. Ou faz de conta que ocorreu o que não ocorreu, porque foi obstado por malícia. Ficou bem claro isso para vocês? Esse é o artigo da malícia no implemento ou na não verificação da condição. Tudo bem até aqui? A condição maliciosamente obstada tem-se por verificada. A condição maliciosamente implementada tem-se por não verificada. Sim, senhor. Senhor, só tem um exemplo, talvez, mais difícil de pensar praticamente, mas se o contrário acontecer, assim, tipo, se o cara vê que não vai atingir o faturamento, mas mesmo assim ele comprar a loja, de certa forma, incluso aumentar o faturamento do contador. Então vamos lá. Ele comprou e disse, só compro se o faturamento for de 300 mil. O que acontece? Há 5 dias de chegar o prazo derradeiro de 300, a loja faturou 250, não vai atingir. Não vai mesmo. Ele começa a comprar para atingir. Ele implementou uma condição que não ocorreria. O negócio está desfeito. Está desfeito porque, se tudo tivesse no seu ritmo, sem a malícia, a condição não teria ocorrido e o negócio estaria desfeito.
Então, o que o senhor tem que olhar é o que ocorreria se a malícia não houvesse. E mantém, literalmente, o senhor apaga a situação maliciosa do mundo jurídico. Apaga. E segue o que ocorreria naturalmente. Quando naturalmente é sem essa interferência maliciosa. Está claro isso para vocês? Esse é o que eu tenho que pensar. O que eu implementei maliciosamente, ou o que eu não deixei ocorrer maliciosamente, eu apago. E daí o contrato segue o seu curso natural. Esse artigo, evidentemente, tem por base a vedação, a proibição de comportamentos torpes. O sistema não tolera a torpeza me gerando para mim benefício. Tá? Fechado isso? Vamos para o próximo. Mas o próximo, não sei qual é que é, deixa eu procurar para a gente não falar artigos errados, né? Bom. Agora nós temos o artigo da condição resolutiva. Reparem que eu falei da suspensiva e agora nós vamos falar da resolutiva, que está nos artigos 127 e 128 do Código Civil. Jair, por favor, 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste direito por ele. Ou seja, o negócio sob condição resolutiva gera direito adquirido, não eventual. Adquirido. Eu posso desde logo exercer os direitos decorrentes do negócio, até que a condição se verifique. O que o artigo é o 126, né? 7. O que o 127 vai dizer é que o negócio sob condição resolutiva gera todos os efeitos. E esses efeitos cessam quando? Quando a condição se operar. Então vamos pensar no seguinte. Se eu disser, eu vendo para você a minha fazenda hoje, mas se após um ano da venda não houver chovido tantos mililitros de chuva, está desfeita a venda. Ou seja, o comprador quer se garantir que a área tem bastante chuva. De hoje até um ano, quando eu vou mensurar a chuva, a fazenda entregue, a posse entregue, eu trabalho na fazenda, eu crio gado, eu colho o ovo da galinha, eu vendo fruta, estou entendendo que o direito adquirido desde logo. E cessa se a condição se implementar, que é não chover tantos milímetros. É isso que diz o 127 do Código Civil. E o 128? 128 vai ter uma questão interessante, que a Bruna estudou de maneira indireta no mestrado, sobre os efeitos da condição resolutiva. Sobrevindo a condição resolutiva, estima-se para todos os efeitos do direito a que ela se opõe. Mas se oposta a um negócio de execução continuada periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que sejam compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames do A condição resolutiva extingue o negócio jurídico com todos os efeitos, diz a lei, na primeira parte do artigo 128. Só que tem um problema. Se o negócio de execução continuada, ele já produziu efeitos. E aí o que acontece com esses efeitos? Então vamos pensar no seguinte. Eu comprei um imóvel da doutora com uma condição resolutiva. Se o Brasil não for campeão esse ano, eu vou embora do Brasil, está desfeita a venda, só me devolve o dinheiro que eu vou mudar para a Arábia Saudita. Tá bom, então só vendeu e eu estou esperando a Copa do Mundo. Só que até a Copa chegar, eu comprei em janeiro, a Copa vai ser agora em dezembro, eu aluguei um imóvel. Reparem, condição resolutiva. Se o Brasil não ganhar a Copa, está desfeito esse negócio. Eu estou recebendo aluguéis, esperando a condição resolutiva, que é o Brasil ganhar a Copa. Se o Brasil não ganhar, está desfeito o negócio. E o Brasil não ganha a Copa. Eu acho que, infelizmente, para quem vê isso contrário, eu acho bastante difícil para ter chance de ganhar a Copa. Mas, o que acontece então? Eu chego para a senhora em dezembro, acabou a Copa, falo, realmente o Brasil não ganhou a Copa, está desfeita a venda. Está aqui a chave da casa, pode voltar até a posse, eu estou indo embora para a Arábia Saudita. E me devolve o preço. Eu já paguei para ela pela casa. Desfez, resolveu. A grande pergunta é a seguinte, você vai fazer. Mas, Simão, nesse ano, entre janeiro, que você comprou, recebeu a posse, e dezembro, que a condição se implementou,
A casa foi alugada. E eu recebi os aluguéis da casa. E agora a condição se implementou. E você vai ter um negócio desfeito. Porque o Brasil não tem uma Copa. Está desfeita. Você devolve ou não devolve os aluguéis? Entendeu a minha pergunta? A venda da casa produziu um efeito. Foram os aluguéis. Para um negócio que está extinto. Como diz o artigo 128. Lê de novo para mim, por gentileza, pela última vez, o 128, para a gente tentar chegar numa conclusão. Sobrevive a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a criar no seu corpo, mas se oposta a um negócio de execução continuada periódica, sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos de obra de casa, desde que compatíveis com a natureza da condição vigente, conforme o dictamen. Ou seja, o ato de eu receber aluguel é compatível com o fato de eu ser proprietário e ter uma compra e venda sob condição? Me parece completamente na regra do jogo que quem vende sob condição sabe que naquele mês eu vou usar, ou vou alugar, ou vou emprestar, e vou ter o benefício da posse. Então, o que o código faz? Ele mantém, nos negócios de execução continuada, ele mantém os efeitos de parte do negócio. Repara, quando o Brasil não ganha a Copa, o negócio vai ser extinto. Ela volta a ser proprietária e ela me devolve o dinheiro. Há uma extinção. Só que os efeitos produzidos no período não somem. Por isso que a Bruna, no trabalho dela, pôs que, havendo condição resolutiva, os efeitos são dali para frente. Eu não apago o contrato inteiro por ser de execução continuada. São chamados efeitos, como chamam os efeitos que são daqui para frente no latim? Que não voltam, que não retroagem. Ex nunc ou ex tunc? Ex nunc, porque nunc em latim é agora. O ex tunc volta, aqui não. Ex nunc, daqui para frente. Reparem que a ideia do código é que a condição resolutiva operada não apaga, na verdade, todos os efeitos. Não é como se fosse uma borracha e o contrato nunca tivesse existido. Os efeitos compatíveis com o negócio permanecem. Vocês entenderam isso? Que não é aquela borracha que faz de conta que o negócio nunca ocorreu? No plano da validade vai ser uma borracha, né, Bruno? Essa é uma grande diferença. O que vocês perceberam isso aqui? Isso é um ponto bastante difícil da matéria. Bastante difícil. Essa é uma diferença entre os negócios que se extinguem por advento da condição resolutiva e os negócios que se validam por nulidade ou anulabilidade. Os negócios que se invalidam por nulidade ou anulabilidade, eu passo uma borracha como se eles nunca tivessem ocorrido. Não sobrevive nenhum efeito. Nenhum. Os aluguéis, por exemplo, eu precisaria devolver para o titular da casa. Só para você imaginar que você tivesse me vendido sob coação, não condição resolutiva. E ela anula a venda, porque eu agi. Eu devolvo os aluguéis, que apaga o negócio por inteiro. É uma borracha. O negócio sujeito ao plano da validade, o nulo ou anulável, eu apago por inteiro. A condição resolutiva viu que mantém parte dos efeitos. Vocês viram que está expresso também a manutenção de parte dos efeitos. Então eu vou repetir isso. Uma das grandes diferenças eficaciais entre o nulo ou anulável e o ineficaz, que é a condição resolutiva, é que no nulo ou anulável, quando eu apago, some tudo. Não sobrevive nenhum efeito jurídico. No ineficaz, pode sobreviver, como a lei autoriza na condição resolutiva. Está bem claro isso para vocês? O nulo some totalmente. O anulável some totalmente. Eu digo que some totalmente anulável, eu já discuti com vocês, porque eu sou da tese do professor Zeno Veloso, que os efeitos são ex tunc, no anulável. Aqui não. Os efeitos são ex nunc, daqui para frente. Fechado isso? Alguém não entendeu? No plano da validade eu apago por inteiro.